A gente conversa agora, ao vivo, com o Thiago Ávila. O Thiago está nessa embarcação, coordenando ali, brasileiro. Thiago, super bem-vindo, muito obrigada por participar aqui do Primeira Edição. Qual a situação nesse momento? Aonde exatamente vocês estão? Conta pra gente. Bom dia. Trabalhadores da TVT. Para mim é um prazer falar com vocês. Eu estou aqui, a gente diz em algum lugar do Mediterrâneo, mas na verdade a gente está bem próximo da ilha de Creta, na Grécia. Aconteceu uma situação, nós estamos no nosso quinto dia da jornada até Gaza para romper o cerco e criar um corredor humanitário dos povos, mas nesse quinto dia aconteceu um incidente que tirou a gente do nosso planejamento. A gente recebeu um pedido de socorro de um barco que estava naufragando no Mediterrâneo com povos em movimento, população migrante, fugindo da guerra, fugindo da fome, fugindo de violações que o norte global promove no sul global. A gente não pensou duas vezes. Fomos lá prestar socorro e assistência a essa embarcação. A gente navegou por 2 horas fora da nossa rota. Chegamos, o barco estava naufragando com mais de 30 pessoas. E aí, quando a gente conseguiu chegar mais próximo, o processo de resgate e salvamento ele é complexo, então precisa ter toda a preparação. Enquanto a gente estava preparando, chegou uma embarcação que se identificou como guarda costeira do Egito e começou a fazer o resgate das pessoas. Depois que as pessoas já estavam subindo, a gente viu que 4 pessoas pularam do barco e começaram a nadar na nossa direção. E aí que a gente foi entender que o barco que chegou, a embarcação que chegou, o navio que chegou, mentiu. A origem dele, na verdade, era o que eles chamam de guarda costeira da Líbia, que é formada majoritariamente por milícias. E isso gerou uma situação de que essas 4 pessoas que pularam na água, eles não foram resgatar, e a gente resgatou essas pessoas. Então, nesse momento, nós temos 4 pessoas a mais aqui no barco Madeline, rumo a Gaza, para romper o cerco e criar um corredor humanitário dos povos. Essa situação ela é complexa, porque agora a guarda costeira grega está vindo na nossa direção para levar essas 4 pessoas. Eles acabaram de chegar, na verdade, vocês podem ver essa embarcação bem aqui. A gente agora vai fazer esse processo de registrar essas pessoas para que eles consigam entrar com pedido de refúgio. A gente tem parlamentares europeus aqui com a gente, a Rima Hassan, da França, a gente tem a ativista Greta Thunberg, a gente tem muitas outras pessoas que estão tentando encontrar uma solução para essas pessoas que preferiam pular na água do que voltar à Líbia. É um país que tem uma situação de tráfico de pessoas escravizadas muito grande, e a gente está fazendo tudo que está ao nosso alcance para preservar a vida dessas pessoas. Perfeito. Eu quero chamar da nossa redação a Emily Gondim, nossa repórter, Thiago, porque a gente está fazendo o acompanhamento da Flotilha da Liberdade no nosso portal, tvtnews.com.br, e a nossa repórter está acompanhando toda a mobilização, as movimentações. Queria chamar a Emily. Emily, seja bem-vinda. Bom dia para você. Estou aqui na redação. Eu queria conversar um pouco mais baixo do que o normal. E vocês ficaram um pouco assustados, com toda a razão, é o exército de Israel. Eu queria saber se você tem medo de morrer durante essa viagem, ou mesmo quando adentrar em Gaza. Então me conta, por favor. Obrigado, Emily. Eu acredito que essa é a pergunta que as pessoas mais fazem para a gente no contexto dessa viagem. Porque não é algo abstrato falar em morrer quando você está lidando com a ideologia mais terrível do nosso tempo. Uma ideologia racista e supremacista como o sionismo, aliada ao imperialismo estadunidense, tem um poder destrutivo muito grande. De fato, eles já bombardearam o nosso barco há um mês atrás com drones semelhantes a esses, e eles já atacaram nossa flotilha 15 anos atrás e assassinaram 10 pessoas também. Então, não é nada abstrato e a gente, de fato, precisa considerar que é uma possibilidade concreta de acontecer. Agora, o risco que a gente corre é um risco muito inferior que o povo em Gaza corre todos os dias. E por isso a gente não pode deixar de fazer a nossa missão, de cumprir nossa missão de solidariedade ao povo palestino. E, além disso, toda vez que é colocada na mesa a possibilidade deles nos atacarem, deles nos prenderem, deles nos matarem, eles têm a potência militar para fazer isso. A gente não tem vitória militar da flotilha. Eles conseguem matar a gente se eles quiserem. Mas eles vão estar cometendo o maior erro da história dos 80 anos de estabelecimento desse estado ilegal de ocupação. Se eles fizerem isso, eu garanto a você, que na semana que vem nós vamos ter milhares de pessoas na próxima flotilha para romper esse cerco. E se eles atacarem essas milhares de pessoas, eu tenho certeza que nós vamos ter milhões logo depois. Porque eles não conseguem vencer a gente pela força. Esse uso de ações não violentas, como a flotilha, uma ação humanitária, ela tem um poder de inspiração, de mobilização tão forte
que ela não consegue ser simplesmente esmagada. Se eles nos atacam, isso vai trazer mais força para mais pessoas. Então, não é algo... Eles vão ter que entender em algum momento essa ideologia cruel, racista, que é o sionismo, que eles não vão parar a sede dos povos de não ver mais crianças sendo mortas de fome propositalmente. Não vão mais aceitar ver hospitais sendo bombardeados. Então, nós estamos aqui para cumprir uma missão, nós vamos cumprir, a gente toma todos os cuidados de segurança, eu treino pessoalmente essa equipe aqui em ação direta não violenta, como reagir de forma não violenta, mesmo diante de toda a violência deles, e eu tenho certeza que nós vamos cumprir nossa missão com o máximo de dignidade possível em qualquer circunstância. Tiago, vou chamar a Laura Capriglione. Emily, muito obrigada. Vou chamar a Laura e o Eduardo Castro, que estão aqui comigo também para participar dessa conversa. Laura? Tiago, é muito emocionante para mim conversar com você agora. Fico mesmo comovida e grata pela coragem de vocês, porque certamente a mensagem que vocês estão passando para as pessoas é uma mensagem tão linda de solidariedade, de amor ao próximo e tal, que eu mesma, olha, eu vou te falar, vendo o exemplo de vocês, eu quero estar na próxima flotilha. Estava falando aqui no estúdio da TVT, tem várias pessoas que já falaram, não, eu também quero. Então, olha, eu acho que é tão inspirador e é tão bacana. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa tática de luta que vocês estão usando, que é essa coisa da não violência, né? Quer dizer, o que é que vocês estão indo fazer? Vocês não têm uma arma, vocês não têm nada, mas queria que você falasse um pouquinho sobre outras lutas nessa modalidade que foram tentadas e feitas e se elas surtiram efeito, se elas deram resultado, e que resultados elas deram? É muito interessante isso, Laura. Primeiro, obrigado pelo carinho de vocês. A Guarda Costeira acabou de chegar aqui, gente. A gente está presenciando uma situação diferente. Pode mostrar. Okay. A Guarda Costeira A Guarda Costeira grega, gente, infelizmente a Guarda Costeira grega que chega aí, ela intercepta nesse momento? Eles estão abordando o nosso navio. Eu vou tentar manter vocês aqui ao vivo enquanto for possível. Isso. Pode deixar a câmera aberta, por favor. Vai conversando conosco sem medo da imagem cair. Tiago, will be right now probably Greek army was for refugees, I think. Então, bom, nesse momento o que a gente sabe é que a Guarda Costeira da Grécia interceptou o navio, algo que não era esperado, pelo que o Tiago comenta aqui pra gente. Ele chegou a gravar esse barco, esse bote que chega então interceptando o navio. Lembrando que a gente está acompanhando essa viagem da Flotilha da Liberdade rumo à faixa de Gaza para furar um bloqueio imposto por Israel e tentar levar qualquer tipo de ajuda humanitária a palestinos. Tiago, você está nos ouvindo? Para vocês, a gente está nessa situação de concluir o resgate das pessoas e a Guarda Costeira chegou, a gente vai ter que negociar essa saída e a gente tem uma política de privacidade, preservação de vítimas, situações assim que a gente não pode mostrar elas. Então, infelizmente, vou ter que pedir desculpa, eu adoraria estar conversando com vocês, a gente tem muito para conversar sobre não violência, é uma tática muito importante que fez a diferença na independência da Índia, também foi muito importante na luta contra o apartheid, na luta pelos direitos civis com Martin Luther King. E o próprio povo palestino também tem muita tática não violenta que inspira a gente. Eu sinto muito, tá? Compreensão total. Só antes de você desligar, mostra um pouquinho mais dos gregos para nós, só para a gente ver o barco deles. Não pode. Aqui, esse daqui é o barco Conscience. E esse é o barco da Guarda Costeira grega. Desculpa, gente, eu vou precisar sair. Perfeito, Tiago. Um abraço, obrigada. Fica para uma próxima a nossa conversa. A gente entra em contato.